Os desdobramentos das investigações do SwissLeaks, esse é o tema do debate de hoje aqui no Melhor e Mais Justo. Nessa conversa estão comigo Lino Bocchini, jornalista, editor de mídia online da Carta Capital, e Marco Aurélio Florencio Filho, presidente da Comissão de Direito Penal Econômico da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que vai investigar as contas de clientes ligados ao Brasil na agência do Private Bank do HSBC em Genebra, na Suíça, foi instalada oficialmente no dia 24 de março. Vamos ter uma CPI, portanto. Foram escolhidos Paulo Rocha, do PT do Pará, para presidente, Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, como vice-presidente, e o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, como relator desta CPI. Eu tinha deixado uma pergunta no segundo bloco, quero emendar essas duas questões, Quais são os interesses políticos que estão em jogo quando a mídia, de um lado, faz publicações seletivas e uso a seu bel prazer das informações de uma lista que já está sob a sua guarda, e, ao mesmo tempo, tendo ali já um conjunto de nomes reconhecidamente suspeitos de outros ilícitos e que poderiam ter usado também essas contas no HSBC como destino, do dinheiro ilícito que amealharam no Brasil. Então abre-se uma CPI e eu queria que a gente então conversasse sobre isso, quer dizer, quais são os interesses políticos que estão em jogo nesse momento de crise política, econômica no Brasil, onde as tensões estão muito fortes e onde o jogo de forças, a correlação de forças, tentando desestabilizar governo, tentando manter governo e assim por diante, tentando se livrar e ganhar espaço no parlamento, estão muito presentes. Que jogo que é esse quando a gente tem um escândalo internacional desse porte batendo a nossa porta? Lino? Bom, eu acho que como tudo ultimamente tem acontecido no país, eu acho que é mais um ingrediente para essa disputa política extremamente acirrada que está acontecendo, seja em volta da Operação Lava Jato, ou da crise econômica, ou das novas medidas do segundo mandato da Dilma, enfim. Vira mais um ingrediente... As novas medidas do ajuste fiscal, sim, basicamente. As medidas econômicas do Levi, que estão provocando um descontentamento da classe trabalhadora, enfim. Vira mais um ingrediente, a oposição tentará jogar luz no que for do interesse dela e vice-versa, naturalmente a oposição vai tentar jogar luz em envolvidos da Operação Lava Jato que tem alguma ligação com a base governista, e o governo, por sua vez, ou pessoas ligadas ao governo, ou partidos ligados ao governo, vão tentar jogar luz, por exemplo, no tesoureiro das campanhas presidenciais do PSDB, que tinha uma conta pessoal lá no HSBC de Genebra. O que eu acho que poderia servir é para, de novo, mostrar que o problema não é localizado e nem de fácil solução. Por exemplo, ao você achar que uma eventual, por exemplo, retirada da presidente, como determinadas pessoas defendem, poderia resolver todo o problema do sistema político eleitoral do Brasil, é uma análise bastante simplista e com pouco respaldo na realidade. Você achar que você, investigando só determinadas pessoas ou determinados partidos ou determinadas tendências políticas, você resolverá o problema, a encalacrada em que o país se encontra, não é real. Eu acho o caso do SwissLeaks especialmente interessante porque ele mostra, inclusive, que esse problema ele vai além do mundo político. Você tem indícios fortes de ilícitos de uma série de empreiteiros, de empresários, enfim, você joga complexidade na questão. Ao jogar complexidade, eu acho que você traz ela mais próxima da realidade. Você afasta ela de soluções mágicas, ou tira fulano e resolve. Não resolve. Ou do maniqueísmo, do bem contra o mal, os ruins e os bons. Exatamente. Então, você adiciona bastante complexidade no caso. Fala, olha, não só tem político de tudo que é tendência ali dentro, como ainda tem empresários, ainda tem artistas, ainda tem, enfim, funcionários... Executivos do mercado financeiro. Exatamente, funcionários de diferentes instâncias de governo. Então, você fala assim, mas fica um pouco mais perto da realidade, um pouco mais perto do que é de fato, senão a conversa ela fica muito descolada. Fala assim, tira a Dilma, vai resolver todos os problemas do país. Vai? Será que alguém acredita nisso de fato? Bom, enfim, eu acho que então o caso do SwissLeaks ele ainda traz essa riqueza que é bastante interessante para ser analisado. Marco. Eu não tenho dúvidas, A gente
tem hoje uma bipolarização partidária aparente, não é? Apesar de existir mais 2 ou 3 partidos que também têm representatividade forte, isso no Poder Executivo, né? Porque no Poder Legislativo, de fato, a gente consegue ter uma representatividade maior. Mas isso mostra que, independentemente de qual partido, qual gestão, o problema de corrupção é um problema muito mais ligado à estrutura do país, em todos os seus setores, e o político apenas vai refletir mais esse setor, porque as grandes obras sempre vinculadas também com esse quantum para poder operar, porque eu penso muito como uma empresa séria tente, como ela consegue ingressar no mercado. Isso é muito interessante. Por quê? Porque as regras que foram pré-estabelecidas, e a gente tem aí uma discussão de pelo menos 20 anos, nesse caso SwissLeaks, as regras que foram pré-estabelecidas foram regras de que precisa ter um budget, não é, para o governo dessa obra. E até no exercício da aula, os professores perguntam, professor, qual o problema do Brasil? Eu digo, é um problema geográfico. A gente está na América do Sul. Né? Porque se de fato nós formos olhar o nosso entorno não tem nada diferente do que a realidade do país. Agora, não adianta olhar a Alemanha e ver como é a Alemanha, não adianta olhar o norte dos Estados Unidos e ver como é o norte dos Estados Unidos e pensarmos que nós, um país da América do Sul, com todos os problemas endógenos que nós temos, imaginar que não vai ter esse âmbito de corrupção que vai ser desde o pequeno funcionário até o alto escalão. Isso traz, de fato, acredito, essa complexidade na discussão. É um problema sociopolítico e econômico. Né? A economia que vai aí reger. E se a gente perceber, a corrupção está ficando cada vez mais cara. Né? Os escândalos estão cada vez mais maiores em dimensões financeiras. Por quê? Porque há um recrudescimento mesmo, não é? Há uma punição efetiva, as pessoas estão vendo as prisões, os nossos presídios estão extremamente lotados e com isso, o risco da própria operação de corrupção ele fica mais caro. E a tendência é ou ficar absurdamente caro isso, que se inviabilize e de fato eu preciso que o próprio mercado regule essa situação econômica, ou de fato o país tem que ter muito dinheiro para circular isso, porque a gente tem esses milhões lá fora, os milhões descobertos aqui, os milhões imobilizados em patrimônio imóvel, vai ter uma hora que você não consegue mais circular essa riqueza. E aí inviabiliza toda a situação econômica e a própria corrupção. Então, de fato, eu vejo assim que essa questão multifacetada dessa operação, ela retrata muito mais a realidade do país e do seu povo. Da estrutura do Estado brasileiro e mesmo da estrutura da sociedade brasileira, do ponto de vista, inclusive, do modo como a gente trata, né, as informações. Quer dizer, o brasileiro é quase monotemático, né? Quando ele está discutindo uma determinada coisa no campo político, parece que ela ganha uma centralidade, passa a ser quase que uma exclusividade. Então, hoje, quando a gente está em crise política, há 1 ano e meio atrás, a discussão era outra, 2 anos atrás, antes de 2013. Hoje, quando você, diante de certos escândalos e de uma crise política, com o Congresso, Executivo, etc., parece que esse tema monopoliza e a gente estabelece ali um jogo entre bons e maus, demônios e anjos, né? E a ponto, inclusive, de eu ter ouvido recentemente na mídia, etc., de que é culpa de um político ter criado uma contradição entre ricos e pobres no Brasil. Né? Acho que a transparência é muito saudável. Né? Assim, queria só colocar um ponto aí. Eu acho que eu sei que atenta contra o direito à privacidade, enfim, eu estou falando algo que em tese eu estou exaltando algo que é ilegal, mas digamos que eu tive o privilégio de conversar com o Assange pessoalmente, eu estive na Inglaterra quando ele estava lá em prisão domiciliar. Só lembrando, para quem está assistindo, o SwissLeaks faz aqui uma paráfrase com o termo WikiLeaks, que era justamente o Julian Assange, que era o vazamento de informações de governos, de espionagem. Todas as comunicações diplomáticas dos Estados Unidos em todas as embaixadas do mundo inteiro. Né, assim, você pega o caso do HSBC e do SwissLeaks e multiplica por 1000. Enfim, o Assange ele tinha um ponto bem curioso, que ele defende radicalmente a privacidade das pessoas. A privacidade nossa, assim, enfim, sei lá, com quem as comunicações que você troca, com quem você tem relações, sejam amorosas ou profissionais, etc., nada disso interessa para a sociedade. Agora, pessoas que sejam tão poderosas, ou governos ou organizações que sejam tão poderosas a ponto de
influenciar no conjunto da sociedade, eles têm menos direito à privacidade, né? Assim, eu acho que eu concordo com essa afirmação na medida que cada vazamento desse, cada SwissLeaks ou casos semelhantes de vazamento, e são muitos, né? É bom a gente lembrar que quase todos as grandes manchetes, os grandes furos da imprensa são dados por relações, isso que o professor estava comentando aqui agora, que nem os advogados têm acesso, mas de repente cai no colo do jornalista, sabe-se lá por que interesse, mas enfim, os vazamentos alimentam muita coisa da imprensa. Mas, de certa forma, é bom que grandes corporações, pessoas muitíssimo ricas que têm o mesmo poder do que grandes corporações e governos não tenham tanta privacidade assim, apesar de em tese estar definida na legislação que eles deveriam ter, quando a transparência vem à tona, como agora, muita coisa útil, aí sim, de fato, útil para a coletividade é revelada. São coisas diferentes, né, Marco? Quer dizer, de um lado, uma coisa é defender a privacidade do cidadão, né? Sim. O direito à privacidade do cidadão. Outra coisa é defender privacidade pública. Tanto para a pessoa pública, quanto para o órgão público, a entidade pública, pessoa jurídica. Dizer, como assim? Pelo contrário, né? Quando a gente fala em transparência de governos, ou mesmo de empresas, para a governança, a gente deveria estar falando em que aí não há privacidade. Há privacidade da vida particular do executivo, do funcionário, do governante. Agora, não das contas e das ações e das iniciativas e decisões de uma empresa, de um governo, de um Estado ou de um veículo de mídia, tá certo? Privacidade na vida privada, né? Eu acho que essa é na vida privada. Porque se a pessoa está no ambiente público, ele opta por perder essa própria privacidade. Então o próprio direito reconhece que não é nem uma perda, é de fato uma opção e talvez uma renúncia. Né? A pessoa renuncia à própria privacidade que tem. De fato, qualquer medida que tente regular a mídia, ela é muito complicada. Mas nesse caso é interessante que a própria mídia está regulando ela mesma, né, por um ponto de partida de uma visão unilateral de um jornalismo. E aí é que vem essa discussão ética, né? Qual a opção e qual esse ponto de partida que foi escolhido e se esse ponto de partida foi respeitado. De fato, todos esses grandes escândalos que tiveram e vazamentos de informações, eles chegaram à grande massa, né, pela própria internet. Nunca houve uma opção nunca houve uma negociação da informação ou uma colocação selecionada dessa informação. Ela, de fato, foi colocada mundialmente. E é muito interessante a gente ver que, de fato, não tem nem essa privacidade, não é? Muito clara. A própria fiscalização que existia pelo governo norte-americano de todos os países do mundo, no caso, até praticando crimes. Espionagem, não, né? crimes, não é? Porque a gente tem legislação no Brasil dizendo que é crime interceptar dados informáticos, telemáticos e comunicações telefônicas. De fato, para a legislação brasileira, esse ato é um criminoso. Mas você vai lá prender o Obama? Não é? Porque, de fato, qualquer pessoa que pode ser o Obama, pode ser o diretor da CIA. Você também não vai, né? Não vai. Aí é que tá. Será que o chefe do executivo também não sabia lá que aquilo estava sendo fiscalizado? Porque, pelo menos pelas manifestações que ele falou, disse que era uma questão de segurança e foi justificar o porquê dessas colheitas de informações. Então, é muito difícil quando você seleciona uma informação e vai dizer que aquilo ali, de fato, é para não expor ninguém, porque a gente vê que a informação, de fato, ela precisa ser divulgada, não é? A imprensa tem esse papel de informação para o cidadão muito grande, não é? Que a gente vê até há uma relativização por parte da imprensa, até para essa discussão de se é um crime mesmo, de violação de sigilo fiscal, uma violação de sigilo bancário, uma violação de informações até da vida privada. A gente tem uma dificuldade para dizer até que ponto isso até caracterizaria um crime pelo dever de informação da imprensa. Ou seja, essa é uma questão contemporânea com a qual nós vamos ter que continuar lidando, né? Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Sei que esse é um debate difícil e que começa agora, né? Quer dizer, a questão do SwissLeaks e de outras situações como essa vão aparecer nos próximos anos, é natural que elas apareçam e a gente ainda sabe pouco sobre o que se passou em Genebra lá em 2008 com esses 8.500 brasileiros que têm contas em Genebra, na Suíça. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo. Esse lugar para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a qualificar o debate, sair dos simplismos
das reduções simplificadoras que são tão comuns na nossa vida, na mídia, nos jornais, enfim. E fazer esse debate sobre as necessárias mudanças políticas, econômicas e sociais que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.